Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é o quarto e último vídeo sobre essa temática de seleção de atributos e redução de dimensionalidade. No vídeo passado nós começamos a falar sobre PCA, que é a análise de componentes principais, né, ou em inglês Principal Component Analysis, e nesse vídeo a gente vai terminar o assunto PCA. Como a gente viu, o PCA é uma técnica de transformação de atributos. Você vai, em vez de usar os atributos originais, você vai transformá-los, né, deixar eles no formato mais apropriado, digamos assim, para a entrada do classificador. Certo? Então, é diferente daquela abordagem de seleção de atributos, onde você seleciona alguns atributos que vão para o classificador e outros que não vão, mas esses que vão intactos. Né? E esse aqui não, a gente vai transformar todos os atributos. Cada novo atributo é uma combinação linear dos antigos. Certo? E a principal característica do PCA é essa, né, que as novas variáveis que o PCA cria, elas são ortogonais, são não correlacionadas ou ortogonais, certo? Então, o classificador você tem a garantia de que os atributos que vão entrar são descorrelacionados, certo? É um método não supervisionado, certo? Apesar de estar usando aqui para classificação, ele em si é não supervisionado, ele não leva em conta as classes, para ele não existe esse negócio de classe, tá? Ele vai só descorrelacionar os atributos e acabou-se. Tá? E a característica do PCA é essa. Além de gerar atributos que vão ser descorrelacionados, eles são ordenados segundo alguma parcela de informação, segundo a variância deles, na verdade. Da maior variância até a menor. Isso vai nos permitir descartar os atributos menos relevantes. Tá? Aí, dessa forma, a gente consegue fazer a redução de dimensionalidade. E é bom ressaltar que, apesar de que o foco do PCA aqui está sendo PCA para classificação, como redução de dimensionalidade no classificador, o PCA não serve só para isso. Tá? Ele tem várias outras aplicações. A gente vai falar disso justamente nesse vídeo de hoje. Tá? Mas para a classificação, essa é a ideia. Você extrai os atributos, usa o PCA e em seguida faz a classificação. Tá? Como a gente viu aqui, né, chamando de M o vetor de atributos, X o vetor de atributos antes do PCA, né, e M o número de atributos, certo? E chamando de Y o vetor de atributos pós-PCA, sendo de tamanho N, né, N atributos pós-PCA. Então, a gente vai chamar de W1, W2, Wn os vetores de projeção. Nós vamos fazer N projeções desses dados originais do X, né? Os X vão ser projetados, vão ter N projeções do Rm para o escalar. Então, como são N projeções, acaba sendo uma projeção do Rm para o Rn, tá? E esses são os vetores de projeção, W1 até Wn, né? Eles têm que ser ortogonais de norma unitária, né? De norma unitária, porque para projetar ele tem que ter norma unitária, não sei se vocês lembram. E ortogonal, porque senão vai ter redundância de informação na hora de você projetar. Você vai estar projetando ao longo de vetores que não são ortogonais, você vai ter uma redundância de informação aí. Então, essa aqui seria a matriz de projeção. Coloquei todos os vetores de projeção aqui. Ela é ortonormal, dá isso, certo? Ela ok? Beleza? A gente está falando com sinais reais, então não precisa nada de complexo aqui. Tá aqui, se tiver perda de informação é n menor do que m, sem perda de informação n igual a m. Tá? E aí aqui eu juntei todas as amostras. Essa equação aqui é para uma amostra só. Um vetor x e um vetor y. Uma amostra dele. Juntando para várias amostras, eu tenho isso aqui. Ó, tá? P amostras. Okay? Então aqui são as características que os dados devem ter. No que o PCA daqui, eu quero que o PCA tenha. Eu quero que a matriz de transformação seja ortonormal, ou seja, as vetores, as colunas sejam ortogonais entre si, como eu falei agora, né? Isso aqui, ó, ortogonais de norma unitária. Ó, ortogonais de norma unitária. Então, isso se chama ortonormal. Eu tenho que gerar dados descorrelacionados, né? E eu tenho que ter isso aqui, ó. Isso é o que o PCA quer. Ele quer que a maior variância dos dados, que a primeira projeção que eu vou fazer, seja a projeção que maximiza os dados projetados, a variância dos dados projetados, certo? A primeira variância é uma projeção numa linha, numa reta. Então, eu quero esses dados projetados tem que ter a maior variância possível. A segunda projeção seria, eu vou projetar, tem duas formas de ver, né? A primeira forma a segunda projeção eu vou projetar em alguma direção ortogonal a primeira, certo? Que tem a maior variância dos dados projetados. Ou, de uma forma, outra forma equivalente as duas primeiras projeções, que significa que eu vou projetar num plano. Né? E essa projetando no plano tem que ser a maior variância possível. E assim vai. Na terceira projeção, eu vou projetar num espaço R3. A projeção dos dados nesse espaço R3 tem que ter a maior variância possível. E assim vai. Ou seja, eu quero preservar a variância dos dados. Tá? E aqui eu fiz a matemáticazinha, né? E a gente chegou à conclusão, que eu vou passar de novo,
eu cheguei à conclusão que eu posso fazer com que essa matriz de projeção seja justamente a matriz que eu tenho os autovetores do Rx, que é a matriz de covariância dos dados originais. Né? Esse Rx aqui é a matriz de covariância dos dados originais. Ó. Aliás, eu não corrigi ainda isso aqui, eu vou corrigir é M por M, né? M por N. M por M aqui é N por N. Tá? Então, eu vou pegar essa matriz Rx, vou calcular os autovetores dela, e isso vai me dar a matriz de transformação U. Tá aqui, ó, matriz de transformação U. Eu tinha falado que ia corrigir lá, que ia colocar uns hermitianos no vídeo passado aqui, mas eu me toquei que isso é real, certo? A gente está no caso em que o x é real, o y é real, essas matrizes U's, os autovetores são reais também. Então, são ortogonais reais. Autovetores e autovalores são reais quando o Rx é simétrico. O Rx é simétrico, tanto autovetores quanto autovalores são reais. Então, não preciso botar nada de conjugado nem de hermitiano, como eu tinha mencionado no último vídeo. Ali foi erro da minha parte, tá? Certo? Quer dizer, não é que está errado, é porque não precisa, tá? No caso genérico precisa, mas aqui com o método real não precisa de nada de hermitiano, não precisa de nada de conjugado. Eu disse que ia colocar, mas não vou porque não precisa, na verdade. Tá? Então é isso. O resumo da técnica seria essa. Ó. Eu vou subtrair a média, tem que ter média nula, certo? Antes de começar, cada linha, cada atributo tem que ter média nula. Eu calculo a matriz de covariância, calculo os autovalores e autovetores, ordeno eles, pego os N maiores autovetores e mapeio os dados. Basicamente é isso, tá? E aí isso vai ser os dados, a matriz de transformação é ortogonal, as variâncias, os dados após especial vão estar descorrelacionados e vão estar ordenados segundo a variância deles. Tá bom? Mostrei aqui um exemplo, né? Assim, a direção de máxima variância dos dados é sempre para onde o maior autovetor aponta. Tá aqui o maior autovetor e o menor autovetor. Tá aqui, ó. Tá apontando para lá. Tá? Mostrei esse exemplo aqui também. Tá? Aqui, né? Enfim, vou passar porque a gente já viu. Com a base íris. Tá? Eu mostrei que nem sempre o PCA melhora o desempenho, mas às vezes não melhora, mas às vezes mantém praticamente o mesmo desempenho com redução de complexidade. Ele vai provavelmente melhorar o desempenho quando você tiver o efeito da má adição de dimensionalidade sendo forte, né? Que não é o caso com 4 atributos, provavelmente isso vai acontecer com muitos atributos. Certo? Ok? Bom, e agora vamos passar para a parte nova, né? Então, como escolher a quantidade de autovalores? Porque até então eu estava falando, eu tenho M atributos antes do PCA e depois do PCA eu tenho N. Mas como é que eu vou escolher esse N, né? Em geral, o que você usa para escolher é o seguinte. Você escolhe uma quantidade de autovalores, tá aqui, ó, tal que eles correspondam a determinada porcentagem do total de autovalores. Ó. O que é esse gráfico aqui está falando? Ó? Na verdade, não era nesse gráfico que eu queria mostrar. Peraí, vou pegar outro gráfico aqui, peraí. Aqui, achei um gráfico aqui, porque esse gráfico aqui, ó, que eu coloquei aqui, eu vou mudar isso. Ele diz aqui a intensidade dos autovalores, ó, do maior para o menor, né? Certo? Só que o que eu queria mostrar para vocês era tipo uma soma como esse aqui, por exemplo, ele dá as porcentagens, ó. Já esse aqui dá as porcentagens da variância, tá? Então, como é normalmente a gente escolhe? A gente escolhe assim, eu quero descartar só 1% da variância. Então, eu vou somar os autovalores de tal forma que o que eu descarto só corresponde a 1% da variância. Aí o melhor gráfico é esse, ó. Aqui já é a soma. Ó. Aqui ele vai somando os autovalores, certo? Somando primeiro, esse aqui, ó, começa no 1, é só o primeiro autovalor. O 2 é o primeiro mais o segundo. O 3 é o primeiro mais o segundo e o terceiro. E assim vai. Se chama soma acumulada. Aqui no 100 é a soma dos 100 primeiros autovalores. Aqui no 150 é a soma dos 150 primeiros autovalores. Certo? E assim vai. Então, é a soma acumulada. E normalizado para dar 1, no final das contas, pelo total. Ó. É isso aqui, ó. É isso aqui. Que está mostrado ali, é isso. Ó. Já mostrado aqui. É isso aqui. Não vai dar para mostrar lá. Enfim, é isso aqui. Ó. Aqui embaixo é a soma de todos os autovalores e aqui é a soma dos N primeiros autovalores. Em função de N. Dá esse gráfico aqui, ó. Então, eu vou aqui em 90%, 0,99 e pego aqui, deu 170 autovalores. Não, eu só quero descartar 5%. Quero descartar 5%, quero ficar só com 95%. Então, eu vou aqui no 0,95 e olho bem aqui onde vai dar. Vai dar 130 e assim vai.
Ah, eu quero descartar 10%, quero ficar com 90%. Então eu vou aqui em 9 e vejo aqui, vai dar 70 autovalores. Então normalmente essa é a forma que você faz, ou seja, você determina uma quantidade fixa de energia que você quer descartar ou não. E aí com base na soma acumulada, né, normalizada, você define a quantidade de autovalores que você quer, nesse valor aqui, essa soma acumulada. Eu vou trocar esse gráfico aqui e colocar por esse aqui. Tá? Entendeu? Deu para entender aí? Eu pego a soma acumulada dos autovalores, divido pela a variância, que são as variâncias, né? O autovalor é a variância dos dados transformados, e divido pela variância total. Então, quando eu tenho isso aqui representa, quando eu coloco esse RTH aqui, é o threshold, né? Que é o limiar. Threshold significa limiar. 99, eu estou querendo dizer que os N primeiros autovalores que eu estou pegando correspondem a 99% da variância dos dados. É isso, tá? Ok? Tá? Professor, mas como eu determinar esse RTH? Tentativa e erro, certo? Na verdade, o N também pode ser via tentativa e erro, certo? Eu falei dessa abordagem do RTH, mas aí volta. Como é que eu acho o RTH, né? Pois é, na verdade, você pode fazer essa abordagem do RTH ou não fazer. Fazer direto e tentar achar o N diretamente. De uma forma ou de outra, normalmente você vai por tentativa e erro, certo? Ou seja, na classificação você diz, eu vou testar aqui RTH 99, 95, 90, 80. Testa alguns valores de RTH e ver qual que dá melhor. Ou alguns valores de N diretamente. Eu tenho 100 atributos. Vou testar 100, 90, 80, 70. Você testa alguns valores de número de atributos e ver qual que dá o melhor. Em classificação, você pode fazer isso direto. Testar vários valores de RTH ou vários valores de N e ver qual que dá o melhor. Tá? Na tentativa e erro mesmo. Não tem nenhuma uma expressão fechada que diga qual é o melhor valor dos autovalores. Né? Então, normalmente é assim, por tentativa e erro. Tá? Então, vantagens e desvantagens do PCA. Vantagem, ele pode melhorar o desempenho do classificador quando o número de atributos é elevado. Se a maldição de dimensionalidade estiver presente, né, ele pode melhorar o desempenho do classificador. Certo? Ele reduz a complexidade, que você vai diminuir, né, vai ter um vetor de atributos de dimensão menor. Ele, em geral, é simples de implementar, ele não é complexo. Normalmente os classificadores, né, pelo menos os mais elaborados, se tiver SVM, MLP, eles são bem mais complexos. Então, assim, o PCA não é isso que vai fazer o teu classificador ficar pesado. Normalmente o classificador em si é muito mais pesado que o PCA, do ponto de vista computacional, certo? E elimina a redundância dos dados, né? Ele deixa os dados descorrelacionados, como eu falei. Isso aí, para alguns classificadores, é fundamental, certo? Ainda tem o outro que eu poderia colocar aqui, que elimina o overfit, ele reduz o overfitting também, né? Pode acontecer de reduzir o overfitting. Limitações. Ele é limitado a atributos numéricos. Na verdade, como tem contínuos, numéricos contínuos. Por que ele está limitado a atributos numéricos? Não dá certo se o atributo não for numérico, certo? Se for a cidade que você nasceu, qual a cor da sua pele, qual é, sei lá, enfim, qual a sua religião, assim, só dá certo com atributos numéricos, certo? Assim, o que não quer dizer que nessas situações você não possa usar, mas você tem que numerizar os atributos. Às vezes a gente tem atributos que não são numéricos, não quer dizer que você não possa usar o PCA. Pode, mas você tem que numerizar esses atributos, tá? Então, poder pode nessas situações, mas vai ter que deixar em termos numéricos, tá? E quando eu digo contínuo, é porque o PCA também só serve para atributo contínuo, tá? Professor, então não posso usar com atributo discreto? Também não é assim, pode, mas você vai tratar o atributo discreto como se fosse contínuo. Então, poder pode tratar com atributo discreto, mas o atributo discreto você vai tratar como se ele fosse contínuo. No final, antes do PCA ele pode até ser discreto, mas aí depois do PCA ele vai ser contínuo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, antes do PCA o atributo é discreto, mas você vai tratar ele como se fosse contínuo. Então, que afinal um discreto pode ser um contínuo é que não pode ser discreto, né? Enfim, eu não posso dizer que 1,5 é um número discreto, sei lá, é um número inteiro, né? Mas eu posso dizer que o 0, que é um número inteiro, é um número real, né? Enfim, então você pode tratar atributos discretos? Pode, mas ele vai ser tratado como um contínuo. É isso que eu quis dizer aqui, tá? Não é que não pode, mas ele vai ser tratado como contínuo. Então, pode atributo numérico, pode atributo discreto? Pode, mas eles você tem que numerizar e tem que tratar eles como se fosse contínuo, certo? Outra limitação. Atributos podem deixar de ter um significado físico. Isso é uma limitação do PCA, porque na seleção de atributos que a gente viu, aquelas técnicas lá do Selective Forward Selection, Selective Backward Selection, e, enfim, na seleção de atributos lá, você seleciona os atributos que vão para o classificador e os que não vão. Então você sabe quais são os atributos mais importantes. Esses são os atributos relevantes.
E esses não são relevantes. Aqui você perde isso. Certo? Por quê? Porque os atributos estão todos embaralhados. Esse primeiro atributo aqui da saída do PCA é o mais importante. Mas sim, ele é todos os outros embaralhados. Então, ele deixa de ser significado físico, tá? E como outra limitação, o PCA pode melhorar a classificação. Ele pode piorar, mas em alguns casos ele pode piorar também, tá? Como eu falei, como foi aquele exemplo que a gente viu agora ali do KNN, né? Nesse slide aqui, ó. Nesse slide aqui, né? Ele pode piorar a classificação. Pode melhorar, mas pode piorar, tá? Vou explicar um pouco por que ele pode piorar. Porque é o seguinte, às vezes, a dimensão que você vai descartar, às vezes é justamente a dimensão onde a dimensão discriminante. O que é uma dimensão discriminante? É justamente aquela dimensão, aquela direção que distingue as duas classes. Essas duas classes distinguem justamente por uma variação daquela dimensão e você está descartando ela. Por quê? Porque a informação discriminante pode estar nas últimas componentes. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu tenho duas classes e você vê claramente que a classe, a maior variância está ao longo dessa linha azul aqui. Certo? Aqui mais uma vez, isso aqui não tá ortogonal. Não, enfim. Aqui, ao longo da linha azul aqui, certo? A linha azul que tem a maior variância. Então, se eu for usar um PCA, e se eu for reduzir dimensionalidade, eu provavelmente vou escolher essa dimensão azul aqui. E vou descartar a dimensão ortogonal azul, que não é essa vermelha. Essa vermelha é outra coisa, vou falar já já. Essa vermelha é do LDA. Não é ortogonal azul. Certo? Então, se eu fosse usar o PC aqui para reduzir dimensionalidade, eu provavelmente ia ficar com essa dimensão. Eu ia projetar os dados nessa reta azul e ia descartar a variação ao longo dessa outra dimensão perpendicular azul. Sendo que nesse caso aqui, você vê que o que distingue esses duas classes são justamente nessa direção aqui ortogonal azul, essa direção vermelha. Essa aqui é a do LDA. Eu vou já fazer o comparativo. Então, as duas nuvens elas estão esticadas, muito esticadas numa direção e mais do que na outra, mas não é essa direção que está distinguindo as duas classes. O que distingue as duas classes é a direção perpendicular a essa azul. Entendeu? Então, assim, às vezes, a informação que tem a direção dos dados que tem maior variância, nesse caso aqui, a direção que tem grande variância é essa. Essa direção aqui tem grande variância. Mas essa não tem informação discriminante. Ou seja, a informação discriminante é aquela informação que a partir dela eu consigo distinguir uma classe da outra. A informação discriminante está aqui, ó. Opa, droga. A informação discriminante está numa direção mais ou menos aqui, ó. A informação discriminante, certo? E é uma variância muito menor. Então, a informação discriminante está numa dimensão que tem pouca variância. Aí você pode acabar descartando, aí você pode acabar piorar. Aqui esse gráfico da esquerda, eu projetei nessa linha azul e estou botando aqui as histogramas das duas classes. Deu um em cima do outro. Então, nesse caso aqui, o PCA foi horrível. Eu não posso... Aliás, a redução de dimensionalidade. Se eu usasse o PCA sem redução de dimensionalidade, beleza. Ok. Funcionaria. Mas a redução de dimensionalidade aqui, nesse exemplo, pioraria muito a classificação. Tá? Já que eu falei de LDA, então, qual a diferença? Assim, só fazer um paralelo entre PCA e LDA. Ambos usam essas projeções. Mas eles têm objetivos muito diferentes. Certo? Muito diferentes. O PCA é uma técnica não supervisionada, não é uma classificação. O objetivo do PCA não é classificar, não é fazer classificação. O objetivo do PCA é deixar os dados descorrelacionados, maximizando a variância dos dados projetados. Vou deixar bem claro. Ele quer maximizar a variância dos dados projetados e que os dados projetados sejam ortogonais. Certo? No LDA é completamente diferente. Né? O LDA ele quer projetar de forma que eu maximize a função discriminante. Eu quero maximizar, não sei se você lembra da função discriminante do LDA, você quer maximizar a diferença entre as médias das duas classes projetadas. Eu vou projetar a sombra, ou a nuvem, vou ter a sombra, eu quero maximizar a distância entre as médias das sombras e minimizar a variância dos dados projetados. Então, eu quero, no LDA, quando eu projeto, eu quero que as duas sombras estejam o mais distante possível e com a menor variância possível. Então, são duas sombras, eu quero que elas estejam o mais distante possível e o menor possível. O PCA, ele não vê duas sombras, ele vê só uma sombra. Para ele é uma só classe. Então, e ele quer maximizar a variância dessa classe. Então, é bem diferente. Bem diferente mesmo. O PCA e o LDA, em alguns casos, podem até
ter projeções semelhantes, mas em outros ela é bem distinta. Como nesse caso aqui, ó. Esse aqui, assim, vermelho, é a projeção do LDA. Certo? Ok? Então tá aqui, ó. Nesse caso aqui, a projeção do PCA deu isso aqui, ó. Que a direção de máxima variação dos dados, ó, é essa aqui, ó, vermelho, ó. Então, o PCA vai para cá. Ele vai projetar aqui, ó. Essa direção, que ele quer deixar a variância grande. E o LDA não, ele vai projetar de forma a que as duas classes fiquem mais distintas possíveis. Tá? Aqui está um outro exemplo, ó, do PCA e LDA. Tá? Enfim, esse exemplo de mencionar aqui, o PCA conseguiu separar direitinho, enquanto que o PCA deixou embaralhado. Assim, enfim, o PCA puro, ele não é um bom classificador. É isso que eu quero dizer. O PCA puro não é um bom classificador. Ele não é um classificador. Por isso que nesses casos o LDA está dando melhor. Cara, porque para classificação, o LDA o objetivo dele é fazer classificação. O do PCA não. O PCA puro não é classificação. Certo? Ele é redução de dimensionalidade e ortogonalização dos atributos. Tá? Agora, isso pode vir a ajudar o classificador que vem na sequência. Certo? Pode nem vir. Certo? Pode até piorar, pode melhorar, piorar. O normal é que ele melhora ou mantenha a mesma. E você vai melhorar em complexidade e aquelas outras coisas que eu falei. Tá? Enfim. Isso não quer dizer que o PCA não seja poderoso. Ele é poderoso. Agora ele tem que ter um classificador depois. E você não pode... Assim, basicamente, o PCA não é um classificador, mas ele pode ajudar muito o classificador. Agora, depende do classificador e depende de você não descartar a informação que seja relevante para a classificação. Tá? Ok? Enfim, outro vou falar rapidamente aqui, não vou me adentrar muito, mas existe também o kernel PCA. O que é o kernel PCA? É a mesma ideia daquele kernel SVM, né? Relembrando que é o kernel SVM. É como se você fizesse uma operação não linear nos dados, depois você aplicava o SVM. Você fazia um mapeamento não linear nos dados, aumentando a dimensionalidade dos dados, certo? Se eu tinha dois atributos x1 e x2, agora eu vou ter x1, x2, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x1 ao cubo, x1 vezes x2, x1 ao quadrado, x2 ao cubo, e assim vai. Eu aumento a dimensionalidade dos dados fazendo um mapeamento não linear. Né? Aí o kernel SVM, né, relembrando que você pode fazer o SVM sem precisar necessariamente fazer esse mapeamento. Usa aquele problema dual do SVM, em que você expressa o problema do SVM em função apenas do produto interno dos dados. E aí, a função kernel é uma função que calcula automaticamente esse produto interno dos dados transformados, sem precisar calcular os dados transformados. Né? É como se fosse isso, eu calculo o produto interno dos dados transformados sem precisar explicitamente calcular os dados transformados. Eu só tenho uma função kernel. Aqui é a mesma coisa. O kernel PCA é como se eu fizesse uma transformação linear nos dados. Aqui vai mais com curiosidade, tá, pessoal? Não vou cobrar, assim, acho que não vou cobrar de vocês, não. Vamos ver. Enfim. O kernel, o kernel PCA é como se eu fizesse uma transformação não linear nos dados, aumentando a dimensionalidade, e aí, na sequência, eu aplico o PCA normal. Só que o PCA, como a gente viu agora, ele usa só a matriz de covariância. Certo? A única coisa que eu preciso dos dados é da matriz de covariância. Voltando aqui, ó. Aqui, ó, matriz de covariância. Aqui, ó. Eu só preciso da matriz de covariância, que são produtos internos, né? A gente sabe que a covariância é um produto interno. Tá? Então, correlação, na verdade. Como ele produto interno é o mesmo que correlação, né? Mas covariância, se a média for nula, covariância é igual a correlação. Então, você dizendo que covariância é igual ao produto interno, porque no caso aqui a média é nula, então covariância é igual a correlação e correlação é igual ao produto interno. Então, como ele só precisa da covariância, do produto interno entre os dados, eu posso usar um kernel também. Ou seja, no lugar daquela matriz de covariância dos dados, do PCA, eu vou usar a função kernel, que calcula, a função kernel calcula o produto interno, ou a covariância entre dois dados, como se esses dados tivessem sido transformados no mapeamento não linear. Então, eu estou mapeando não linear os dados e estou calculando o produto interno. O kernel já faz isso sem explicitamente calcular esses dados transformados. Certo? Aqui está um exemplo de quando o kernel PCA pode ser útil. É quando tiver uma geometria não linear. Nesse caso aqui, não tem nenhuma projeção que me ajude aqui. Ó. Se eu for projetar isso aqui, eu vou atrapalhar tudo aqui. Ó. Usar o PCA aqui nesse exemplo, ó, iria ser horrível. Eu ia misturar todas as classes. Elas estão bem separadinhas, mas eu ia misturar tudo. Tá? Então, eu faço uma transformação linear que mapeia o espaço original em um novo espaço de atributos, que é não linearmente relacionado ao espaço original. Né?
E como eu falei, quais são as etapas? Eu projeto os dados em um espaço não linear de maior dimensão e em seguida faço PCA. Só que na prática a gente usa o kernel trick, né? Que é calcular a matriz de covariância usando a função kernel sem precisar fazer esses dois passos. Esses dois passos normalmente a gente não faz, é só para você entender, tá? A gente usa mesmo é isso aqui, ó, que se usa mesmo, tá? Certo? E usa uma função kernel, aquelas mesmas funções kernel que a gente viu para o SVM, né? Aqui eu falei um pouco de funções kernel, mas é a mesma lá do SVM, né? Eu vou aproveitar e falar um pouco, eu não falei isso na época. Essa função kernel é um produto interno entre dois dados que foram transformados em uma relação não linear. Mas, basicamente, não sei se vocês lembram, na época eu falei assim, o kernel, na época eu estava falando do kernel SVM, o kernel tem que ter algumas propriedades. Na verdade, grosso modo, intuitivamente falando, o kernel, assim, ele é uma medida de similaridade. Se os dois pontos estão próximos, o kernel tem que ser pequeno. Se os dois pontos estão grandes, a função kernel tem que ser grande. É mais ou menos isso, é uma medida de similaridade entre os dois dados, só que não linear, usando operações não lineares, certo? Se os dois pontos estão próximos, o kernel é pequeno. E se eles estão distantes, o kernel é grande, tá? Aqui o kernel polinomial, ó. Aplicando o kernel polinomial nesses dados, eu tenho isso aqui, ó. Aqui é a primeira componente e a segunda componente. Ó. Aqui é o kernel PCA. Ó, agora eu separei bem direitinho, tá vendo como estão bem separados aqui, ó? Aqui eu posso aplicar um classificador linear que eu separo esses dados aqui da direita. Aqui um outro exemplo, aqui é o kernel gaussiano, né? Tá? Ó, também consegui separar bem direitinho. Ó. Aqui, para qualquer classificador linear, separa isso aqui brincando tranquilamente. Né? E assim vai. E bom, para terminar, eu vou falar de outras aplicações do PCA. Como eu falei para vocês, o foco aqui tem sido o PCA em classificação, porque é o que a gente estudou até agora, a classificação. Mas o PCA pode ser usado em regressão, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, e pode ser usado em agrupamento, que é o que a gente vai mais adiante também. Mas o PCA também pode ser aplicado em coisas que não tem nada a ver com essa disciplina. E eu vou falar um pouco, porque o PCA é uma técnica muito importante. Certo? Aqui, enfim, vai mais como curiosidade, essas aplicações aqui do PCA, certo? Então, uma das aplicações que a gente chama de redução do subespaço de ruído. O que é isso? Imagina que eu tenho um dado aqui, ó, esses dados aqui, ó, tá aqui, você tem esses dados, certo? A gente usa muito em telecom, por exemplo, isso. Tá aqui esses dados aqui, ó, ou sensores, né, em redes de sensores. Ó, só que esses dados, vamos supor que eles deveriam estar, se não houvesse ruído, eles deveriam estar nessa reta aqui, ó. Nessa reta aqui, deixa eu ajeitar a reta. Esses dados eram para estar nessa reta vermelha, eles só não estão por causa do ruído. Você sabe que esses dados deveriam estar nessa reta. Por algum motivo, na sua aplicação aí, no seu rede de sensores, por exemplo, você sabe que eles deveriam estar aí, certo? Ó, suponha que existe um conhecimento prévio a partir do modelo teórico que o sinal deve estar nesse subespaço de dimensão n aqui, ó. No caso aqui, eu estou supondo m igual a 2, o original é 2 dimensões, e eu vou passar para uma dimensão, n igual a 1. Mas só que o dado do sinal observado está fora desse subespaço. Ele deveria estar nessa reta, que é um subespaço de dimensão 1, mas ele está fora. Esses pontos pretos estão fora desse subespaço. Tá? Então, o que eu faço? Eu uso o PCA para reduzir a dimensionalidade. Já que eu sei que ele tem que estar nesse subespaço, eu reduzo a dimensionalidade para 1. Entendeu? E aí, esses caras, eu vou projetar todos esses caras aqui nessa reta vermelha aqui. E aí, tudo que eu estiver eliminando é só ruído. Tá? Ó, o PCA pode ser usado para projetar o sinal no subespaço do sinal. Elimina-se o subespaço do ruído, mantendo-se o subespaço do sinal. Assim, uma parcela do ruído é eliminada, sem modificar a parte pura do sinal. É como se fosse o seguinte, é como se esse sinal era para estar bem aqui, ó. Vamos supor que o sinal era para estar bem aqui, sinal que você mediu em alguma coisa, ó, tá aqui, ó. Só que aí o ruído fez com que ele fosse bem para cá. Mas você sabe que ele era para estar nesse plano, nessa reta aqui. Aí o que você faz? Você faz o PCA, reduz a dimensionalidade, aí você traz ele de volta para esse plano aqui. Isso que você eliminou era só ruído. A gente chama que esse novo subespaço aqui, essa nova dimensão, é só ruído, essa dimensão nova. Então, essa dimensão que você elimina é só ruído. A gente chama de subespaço do ruído. E o subespaço onde o sinal deve estar é o subespaço do sinal. Certo? Então, a gente faz isso e a gente elimina o ruído. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês isso no MATLAB. Tá? Ó, neste caso, deve ser construído os dados da sua base original, desfazer a transformação do PCA. Só que desprezando alguns outros valores. Nesse caso aqui, a ideia é você faz o PCA, elimina e você traz de volta para a nova base, mas com a dimensão reduzida. Eu eliminei alguns altos valores e trouxe de volta, para os dados ficarem todos projetados nessa reta. Certo? Ou seja, aqui eu falei os altos valores desprezados correspondem até o ruído.
enfim, a gente chama isso de aproximação de posto reduzido, certo? Aplicação, mistura linear de fontes. Isso é um problema muito conhecido, pessoal, mistura linear, sabe? Toda vez que você observa um sinal que é a mistura de vários dados, vários sinais. Aí tem o ruído. O sinal deveria estar, enfim, numa reta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Não precisa que eu estou ficar muito abstrato. Vamos supor que eu tenho um sensor, sistema de comunicação. Eu transmiti um sinal, certo? Vou aumentar aqui. Transmiti um sinal X e recebi um sinal Y, aqui, ó, HX. Eu transmiti o X e recebi o Y. Aí no meio do caminho, eu recebi, aliás, eu tenho duas antenas. Na antena 1 eu recebi isso aqui, ó, é H1 vezes X, e na antena 2, aqui é um vezes, tá? Isso aqui vai ser um vezes, ó. E na antena 2 eu recebi isso aqui, ó. São duas antenas de recepção, ó. Esse H1 e H2 são os coeficientes de atenuação do X, certo? O X quando eu transmito se atenua. Então, esse Y recebido, ó, se eu botasse um vetor, vamos supor que é um vetor, ele seria o vetor H1, aí embaixo seria H2, assim, ó, vou botar transposto aqui, ó. Seria um embaixo do outro, tá? Vezes X, vezes o X. Então, ele ia para ser esse Y um vetor de duas dimensões, podia botar assim, ó. Um vetor de duas dimensões que tem o H1 e o H2, e vezes o X. Então, todos os sinais deveriam estar numa reta aqui, ó. Nessa reta aqui, dependendo do valor de X, do sinal transmitido, esses sinais aqui, todos eles obedeciam uma reta, assim. Essa inclinação dessa reta seria H1 dividido por H2. Tá? Só que como tem um ruído aqui extra, você adiciona um ruído aqui na prática, aí ele sai dessa reta, ele sai do subespaço. Tá? Seria essa ideia. Isso é muito poderoso. Você simplesmente elimina ruído só fazendo isso aí. Tá? Outra aplicação, compressão de dados. Né? Embora seja uma compressão de dados muito naiva, ingênua, né? Na prática, existem formas mais eficientes de você fazer compressão de dados. Não se usa muito compressão de dados com PCA, mas você pode fazer. Por quê? Porque você vai representando informações com menos dados. Né? Você não está trazendo de M dimensões para N, você está reduzindo o número de informações, isso é redução de dimensionalidade, isso é compressão. Quando eu display de alto valor, eu estou comprimindo os dados. Então, o PCA pode ser visto também como compressão de dados. Embora os algoritmos na prática de compressão de áudio, vídeo, não usem PCA, mas ele pode ser usado para esse fim. Tá? E por fim, acho que essa é a última aplicação, tem um negócio muito bacana chamado análise de fatores. Certo? O que é análise de fatores? É o seguinte, isso é muito interessante, sabe? Estou falando aqui, embora eu não vou cobrar de vocês nos trabalhos, mas é bastante interessante isso aqui, ó. Se vocês puderem observar. Então, quando eu terminar isso aqui, eu vou falar do MATLAB, tá? Não vou embora agora, não. Então, o que é análise de fatores? É quando a gente chama de variável latente, é uma variável que você não observa. Tá? Uma variável observada é aquele que você consegue medir, e uma variável latente é aquela que você não consegue medir. Certo? Que elas são inferidas ou indiretamente observadas a partir de outros, a partir de um modelo matemático. Certo? O que é análise de fatores? Análise de fatores é quando eu observo algum dado, em qualquer área de conhecimento, tá? E eu quero saber quais variáveis que me geraram esses dados. Tá? Eu observei isso aqui, isso é muito usado em ciências sociais, humanas, em medicina, em análise de saúde, enfim, educação, enfim. Você tem certos dados observados e você quer saber quais foram os fatores que fizeram você chegar naqueles dados observados. Esses fatores que chegaram são essas variáveis latentes, essas não observáveis. Tá? Procura variações nas variáveis observadas em resposta a variáveis latentes não observadas. Tá? As variáveis observadas são modeladas como combinações lineares dessas variáveis não observadas, além de erro, lógico. Né? Vou dar um exemplo para ver o que eu quero dizer. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui na sala de aula, tá? Para vocês. Na época eu até abri esse slide aqui. Seria o seguinte, vamos supor que foi feita esse questionário aqui numa empresa e tem 7 perguntas, ele vai botar de 1 a 7, um sendo eu discordo completamente, até 7 eu concordo completamente. Então tem essas 7 perguntas que foram feitas, né? Meu servidor, o A1, meu supervisor me trata com consideração, meu servidor me consulta
concernando, em relação às decisões importantes que afetam o meu trabalho. Questão 3, meu supervisor me dá reconhecimento, que eu faço um bom trabalho. Questão 4, meu supervisor me apoia no que eu preciso para fazer meu trabalho bem. Questão 5, meu salário é justo. Questão 6, meu salário é apropriado, dada a quantidade de responsabilidade que vem com o meu trabalho. E no 7, o meu pagamento é comparável com o pagamento de outros empregados que fazem trabalhos similares ao meu. Então ele fez isso aqui, então, como se fossem 7 atributos, certo? E várias pessoas responderam, cada pessoa é uma amostra. Tá? 7 atributos e várias amostras. Então, aí a matriz de correlação deu isso aqui, ó. Aí eu lembro até que eu falei para vocês que você vê uma alta correlação entre esses 4 primeiros, ó. Aqui tem uma baixa correlação, ó, e uma alta correlação entre esses 3 últimos, né? Por quê? Porque os 4 primeiros, eles todos têm a ver com o meu supervisor. E esses 3 últimos todos têm a ver com o salário. Tá? Então aqui deu uma alta correlação entre as 4 primeiras, uma alta correlação entre as 3 últimas e uma baixa correlação entre essas 4 primeiras e as 3 últimas. Tá? É como se no final das contas só tivesse 2 variáveis. Tá? Vamos supor que eu posso enfim, resumir esses 7 fatores em 2. Um que seria um fator relacionado à satisfação com o supervisor e o outro à satisfação com o trabalho. Eu vou dividir em 2. Uma tem a ver com a satisfação com o trabalho e a outra satisfação com o supervisor. Certo? Então, a análise de fatores seria o seguinte. Aí vamos supor que no final das contas você tem uma nota final, que é a média dos 7. Para cada pessoa tem uma nota final. É a média de como a pessoa está satisfeita com o emprego. Né? Aí essa nota, no final das contas, seria uma combinação linear dessas 2 notas. Satisfação com supervisão e satisfação com o trabalho. Seria a nota final da satisfação com o trabalho, seria a soma, nesse caso, de 2 apenas. Né? Uma satisfação com o trabalho e uma satisfação com o empregador. Então, dessa forma, ele consegue ver quais os fatores que estão influenciando na satisfação da pessoa. Ele definiu que são 2, em relação ao empregador e ao trabalho. Ele já sabe qual é o peso delas. O PCA vai me dar o peso que cada uma delas tem ainda. Certo? Bom, deixa claro que enfim, o PCA, o PCA e a LDA não são a mesma coisa. Certo? Apesar de que essa análise de fatores você faz exatamente como o PCA aqui. Isso aqui você iria fazer exatamente o PCA, ia dividir essas 7 variáveis em 2, certo? Essas 7 variáveis em 2. Tá? E essa equaçãozinha aqui ia ser exatamente os coeficientes do PCA. Certo? No caso aqui, enfim, seria exatamente aqui os coeficientes do PCA, que você vai achar no PCA. Tá? Ok? No caso aqui, enfim. Então, assim, só para deixar claro, mas a análise de fatores e PCA pode até parecer, às vezes o pessoal acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, assim. A análise de fatores, no fundo, pode parecer que é a mesma coisa do PCA, porque ambos reduzem a dimensionalidade do conjunto de dados, né? Ambos procuram um número menor de fatores que me levam àquele resultado final, né? É isso que o PCA faz, né? As minhas variáveis y é como se tivesse a mesma quantidade de informação que o x, só que em menor dado agora, né? Então, a análise de fator também faz isso. Ambos reduzem a dimensionalidade do conjunto de dados, sem perder informação relevante. Só que a análise fatorial ela é claramente projetada com o objetivo de identificar certos fatores não observáveis a partir das variáveis observadas. Quando o PCA não é exatamente isso. Tá? O PCA, na verdade, é uma ferramenta para você fazer análise de fatores. Você pode fazer análise de fatores usando o PCA, como pode fazer de outras formas. Tá? Mas o PCA pode ser visto para isso. Por exemplo, em educação. Certo? Não, deixa eu falar logo disso. Então, análise de fatores, você sempre pressupõe uma estrutura causal. Você sempre pressupõe que aquela informação que você observou tem um modelo teórico para ela. Tá? Ok? Ou seja, esse modelo aqui, esse modelo não tem no PCA, resumindo é isso, tá? O PCA não tem esse modelinho aqui que eu tenho, eu vou explicar, enfim. Enfim, é mais ou menos isso. E a análise de fatores pode ser muito usada também em educação, sabe? Você vê a nota dos alunos, aí você pode descobrir que, na verdade, sei lá, você observar a nota em várias matérias, em 8 matérias, você descobrir que, na verdade, essas 8 matérias você pode dividir, sei lá, em duas, 3. Quem é bom em matemática, realmente é bom em matemática e física.
Quem é bom em português, normalmente é bom em português, história, geografia, não sei. Você pode, estou chutando aqui, tá? Você pode, de repente, dividir todos as novos alunos em aptidões, entendeu? É mais ou menos isso para que serve lá dos fatores. Tá? Eu vou agora mostrar no MATLAB algumas aplicações de PCA. Então, pessoal, vou mostrar aqui alguns códigos do MATLAB que eu coloquei para vocês. Siga. Esse primeiro chama Simple PCA, é um PCA bem simples. Aí eu gerei aqui manualmente duas classes, certo? Tá? Então, tá aqui as duas classes que eu gerei. São dois atributos e vou ver aqui quantas amostras tem cada classe. Na verdade, não, tá aqui, ó. Na verdade, não tem... deixa eu ver aqui. Eu coloquei tudo numa classe só, como se fosse uma classe só, porque o PCA não enxerga classes, né? Isso aqui seriam duas classes, mas provavelmente isso aqui seria uma classe e isso aqui seria outra, tá? Mas daqui uma classe e a outra, mas o PCA enxerga tudo como uma classe só, porque tem tudo a mesma cor. Tá? Então, são 10 amostras, 2 atributos, né, aqui, bidimensional, e 10 amostras. O primeiro passo que eu fiz, eu removi a média, ó, lembrar do primeiro passo do PCA, tá? Vou colocar aqui, procurar aqui de volta, primeiro passo é subtrair a média, depois calcular a matriz de covariância, né? Tá aqui, removi a média, então esse gráfico aqui, ó, é o mesmo desse, só que eu removi a média. Vê se esse está centrado aqui e esse está centrado aqui no zero. Então, você vê que, grosso modo, que essa nuvem está inclinada, então os dois atributos são correlacionados. Lembra, no gráfico de dispersão, a inclinação significa que os dados estão, as duas variáveis são correlacionadas. A matriz de covariância é bem facinho aqui, ó. Só tomei cuidado pelo seguinte, eu botei esse transposto aí, porque se você fizer só o size dele, ó, fica 2 por 10. Se eu calculasse o COV, só botasse COV do XM, ele ia botar a matriz 10 por 10. Ó. Enfim, não, 10 por 10 não. COS, botei COS, ó, COV. COV. Ó, em matriz 10 por 10. Ele ia imaginar que tem 10 atributos, 2 amostras, tá? Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó, tá? Botei o transposto para ficar certinho e, ó, 2 por 2, a matriz de covariância 2 por 2. Então, você dá para ver aqui, ó, altamente correlacionado, né? Que as variâncias são 9,5 e 6,4 e a correlação dá 5,5. Então, é alta. Calcula a decomposição em autovalores e autovetores. Ó, botei aqui para imprimir, ó, tá aqui os dois autovalores, ó, 13 e 2, então ele está ordenado de forma crescente. Então, esse aqui é o maior alto valor, esse aqui, essa coluna é o alto vetor correspondente a esse maior alto valor, e esse aqui é o alto vetor correspondente ao menor alto valor. Então, eu peguei aqui, ó, o vetor de projeção alto vai ser o segundo, tá? Segundo, vou traçar aqui essa reta, tá? Então, tá aqui, ó, a reta de projeção, vou botar aqui, ó. Você vê que deu bem direitinho onde a gente imaginava que era para dar, né? Nessa direção onde os dados estão variando mais. É sempre assim, o PCA, a reta de projeção vai estar na direção de variação dos dados. Aí eu vou projetar, só para a gente ver aqui, eu vou projetar duas formas, ó. Usando o W, ou seja, só uma componente, usando as duas. Ó. O W é só uma componente, só um vetor. E o V é a matriz original, que tem as duas componentes. Então, as duas colunas. Então, o Y é, considerando que eu projetei só uma componente, aqui esse de vermelho, e o de preto é que eu projetando as duas componentes. Então, aqui mostra bem o seguinte, quando eu faço PCA sem redução de dimensionalidade, não é que ele não faz nada, ele descorrelaciona os dados. Então, no preto, essas bolinhas pretas, os dados já estão descorrelacionados, mas eu não diminui a dimensionalidade. E no vermelho, houve a diminuição da dimensionalidade. Tá? Então, mesmo que você não diminua a dimensionalidade, você descorrelaciona os dados no PCA, sempre. Tá? E a diminuição de dimensionalidade fica à sua escolha. Tá? Eu coloquei aqui outro também, ó. Amostras projetadas no formato subespaço original. Não, enfim, isso aqui vocês olham em casa, tá? Ok? Então, é só esse exemplozinho beijo para mostrar. Aí tem outro que é o da compressão, né? O da compressão, compression, né? É só para mostrar o poder de compressão do PCA. Eu fiz o seguinte, eu gerei 150 figuras, como se fossem imagens, imagens bem simples, imagens binárias 8 por 8, certo?
seriam imagens do tipo assim, ó, são imagens assim, ó, essas imagens, eu criei assim, ó, a primeira imagem, deixa eu ver aqui, é 8 por 8, por exemplo. A primeira imagem, cada imagem é do seguinte tipo, ó. Eu criei da minha cabeça isso, várias imagens. Ó, cada imagem, assim, ela é binária, 0, 1, e ela tem sempre um quadradinho 3 por 3 com uns. Localizado aleatoriamente, certo? Aqui, ó, o próximo. Ó, tá localizado aqui, o próximo tá localizado aqui. Eu gerei imagens assim. Por que eu gerei assim? Para ter correlação, as imagens ser parecidas umas com as outras. Se forem tudo muito diferentes, a correlação vai ser baixa. Então, usam imagens parecidas, então elas vão ter correlação, tá? E 0 e 1 só para simplificar mesmo, só para ficar mais simples, 8 por 8, um exemplinho besta, tá? Então, nesse caso de imagem, para usar o PCA, eu tenho que vetorizar a imagem, ó. Eu uso esse reshape aqui, ó. Esse IVEC agora, ó, vou botar o size dele para vocês verem. A dimensão 64 por 150. Então, como era 8 por 8, ficou 64 atributos. Cada pontinho, cada pixel desse é um atributo. E eu fiz 150 imagens, 150 amostras. Eu removi a média, ó, calculei a matriz de covariância, aí calculei os valores de autovetores, os autovalores, ó, lambda, vou botar o lambda aqui, ó. Ah, ele vai plotar lambda, pronto. Autovalores, ó. Eles, tá? Eu fiz assim, eu inverti aqui porque ele tinha feito do menor para o maior, e eu queria plotar do maior para o menor, enfim. Aí eu plotei aqui, tá aqui os autovalores. Você vê que tem vários autovalores bem próximos de zero, né? Ou seja, eu não preciso ficar com 64 dimensões, porque tem muitos autovalores aqui realmente muito próximos de zero. Vou botar um grid aqui para vocês verem. Bota grid on, e aí ele faz isso, ó. Você vai ver que aqui, ó, bem próximo de zero, né? A partir daqui 30 e pouco é praticamente zero, né? Eu podia descartar essa galera aqui todinha, que não ia fazer muita diferença nos dados, né? E aí eu plotei o COMSUM. COMSUM faz a soma acumulada. É aquela soma assim, ó. A soma acumulada. Isso aqui nada mais é do que eu vou pegando o primeiro, é o segundo, é o primeiro mais o segundo. O terceiro, é o primeiro mais o segundo, o terceiro. E assim vai. Esse é o acumulador que chama, né? O 20 aqui somando todos, do 1 ao 20, assim vai. Ele tende a um patamar aqui que seria a energia máxima, né? Esse patamar aqui, 7 e pouco, é a energia máxima. Vou botar o grid também. Porque é a energia máxima, né? Mas você vê que ele já atinge a energia máxima bem aqui, ó, antes do próximo energia máxima, antes dos 30, né? Então nem precisava chegar a 30, na verdade, tá? Aí eu botei aqui, ó, 99%. Eu quero que 99% da energia, da variância dos dados seja preservada. Aí eu vou escolher aqui, vocês olham com isso em calma, eu vou escolher onde é que essa energia acumulada, que eu chamei de energia, onde é que ela é menor do que 99% dela. E aí eu achei que foi no índice 25, ou seja, eu posso parar bem aqui no 25 e ainda assim 99% da energia é mantida, ou seja, 25 de 64, né? Eu reduzi mais da metade do tamanho dos dados e mesmo assim 99% da energia dos dados foi mantida, tá? Ok? Aqui é eu chamei de Q dessa vez, né? Q aqui é a matriz de transformação, eu transformei, ó, vetorizado, transformei vetorizando e não vetorizando, aqui eu tenho uma redução total, ó. A redução, no caso, vai ser 25 sobre 64, ou seja, eu reduzi 61%, fiquei com 39% dos dados, certo? Então, isso mostra como ele pode servir como compressão. Aí, só para saber se os dados comprimidos estão muito diferentes dos originais, vocês olham com isso em casa com calma, tá? Mas eu levei de volta para a base, ou seja, eu trouxe de volta para a base original, aqui, ó, a transformação era Q transposto, agora é Q, certo? Para eu, ó, uma coisa que eu acho que eu não falei para você transformar, eu uso o W transposto, eu multiplico os dados da transposto. Para eu trazer de volta o base original, basta multiplicar por W, né? Porque o transposto, nesse caso aqui, ó, lembram que, ó, o transposto é igual à inversa, tá? Então, para eu trazer de volta para a base original, basta multiplicar pelo o inverso. Como o inverso de W transposto é W. Entendeu? Então, aqui, ó, W transposto, que eu estou chamando de Q, ó, aí para trazer de volta, basta multiplicar por Q. Entendeu? Só isso. Tá? Aí eu adiciono a média, que eu removi, e aí eu vou mostrar as matrizes originais, as matrizes reconstruídas, né? Ó, então, tá aqui uma matriz, aquela matriz reconstruída, ó. Vou botar aqui uma matriz reconstruída, ó. Como é que ela fica, ó. Não dá para ver, mas ela é quase toda zero. Vou botar uma ABS aqui, só para a gente ver
Tira, ó. Mas dá para ver, ó, que é quase tudo zero, e bem aqui assim, ó. Bem aqui está aquele quadrado, ó. Esses três aqui, ó. Esse daqui, ó. Aqui para cá, tá vendo? Ó? Ele é quase perfeitamente aquilo que eu tinha originalmente, que são só uns e zeros, né? Se eu fosse botar, poderia botar um mesh, ó. Um mesh, para a gente visualizar isso, ó. Mesh, a gente visualiza. Pô, não dá para ver direito aqui, né? Errado, não estou nem conseguindo ver, né? Por causa desse negócio. Deixa eu tirar. Pronto, aqui. Mesh eu consigo visualizar, ó. Porque ele é quase zero, quase binário, né? Não é exatamente binário, mas ele é quase binário. Então, eu economizei mais de 60% dos dados, né? E não está indo aqui, não sei porquê. Eu economizei mais de 60% dos dados e ficou muito bom. Ó, o erro aqui, ó, vou rodar de novo. O erro deu o erro entre as duas figuras, certo? O erro quadrático médio. A gente soma uma figura com outra e mede, né? Deu, ó. Deu 0, isso aqui eu vou deu 0, cadê? Aqui, ó. Deu 0,0094. Veja. 0,1% a energia do erro. Eu subtraí uma figura da outra. Deu praticamente nula. Certo? O erro. E aqui depois eu ainda fiz o seguinte, eu arredondei. Na linha não está próximo de 0, próximo, eu arredondei para 0 ou para 1. Se for mais do que meio, eu arredondo para 1. Menos do que meio, eu arredondo para 0. E aí, ó, deu igualzinho as duas imagens. Todas as 150 imagens deram iguais. Ou seja, em resumo, aqui eu consegui diminuir para 39% dos dados, né, uma economia de 60%, 65%. As figuras ficaram em média 0,001 de erro quadrático entre as duas, né, que é a subtração das duas elevar ao quadrado e soma. E se eu ainda binarizo a segunda imagem, né, aproximo para 0,1, o erro dá completamente zero. Tá? Se eu diminuir esse 99% para 90%, eu vou ter uma redução mais drástica agora. Eu vou descartar mais altos valores, ó. Agora, eu vou estar descartando, ó, deixa eu ver quanto é que está aqui esse valor, esse índice vai dar igual a 13, estou pegando só os 13 primeiros. Ó, agora eu comprimi para 20%, eu descartei 80% dos dados. E agora ó, o erro aumentou, né? Agora é 0,09, ainda assim um erro baixo, o erro quadrático médio. Isso aqui é o erro binarizado, né? Quantos erros ele teve binarizado? De 150, era só tirar isso aqui, ó, de 150 ele errou de 150 vezes 64, né? Quantos bits? Até aqui a taxa de erro de bit, né? Ó, 10 a menos, ainda assim é muito baixa, né? Se eu baixasse mais, então, se eu baixar mais ainda, quanto mais eu baixo, mais vai ficar comprimido, mas mais vai ter perda. Nesse caso aqui, ó, ó, ele tá pegando só os 8 primeiros, de 64, eu peguei só 8. Ou seja, é uma taxa de compressão, ó, de comprimido de 100% para 12,5%. Aqui o erro já é mais considerável, o erro quadrático médio, a taxa de erro de bit ainda assim deu bem baixo, 0,0079. Sim, é só para mostrar para vocês o poder do PCA enquanto compressão. E para finalizar, a última aplicação é a do subespaço de ruído, a eliminação do subespaço de ruído. Eu fiz assim, eu peguei, ó, eu supus o seguinte, que eu tenho isso aqui, ó, isso aqui, ó, certo? Então, isso aqui é um vetor, ó, são várias fontes, vários sinais em telecomunicações, por exemplo, várias fontes de áudio que eu estou enviando, certo? Eu estou botando uma fonte só por enquanto, tá? Uma, certo? M igual a 1. Então, isso aqui tá vendo? Uma fonte. E aí, tem NS é o número de amostras, tá? Enfim, e aí, esse A é uma matriz, é um vetor, no caso é um vetor, 2 por 1, é como se eu tivesse uma pessoa transmitindo e 2 captores recebendo, 2 antenas ou 2 sensores recebendo, tá? Aí, enfim, aí quando eu ploto, ó, eu vou plotar, aqui é com ruído e aqui é sem ruído, certo? Isso aqui é como se fosse um vetor e isso aqui tudo vetor. Na verdade, escalar, isso aqui é como se fosse um escalar, isso aqui a matriz é como se fosse um vetor, 2 por 1, e esse aqui como se fosse um vetor 2 por 1. Só que eu fiz várias amostras. Acabou que vai ficar assim, ó, em vez de ser um vetor, vai ficar 1 por 30, porque tem 30 amostras. Daqui é 2 por 1, né? São os dois canais entre a fonte e os dois receptores. E esse aqui é 2 por 30, né? Porque são os recebidos nos dois canais e 30 sinais, ó. Então tá aqui, ó, com e sem ruído, ó. Sem ruído é em vermelho e com ruído é o azul, ó. Tá?
Na prática, a gente recebe esse azul, ó. O azul recebeu o ruído e passou do vermelho para o azul. Então, esse aqui foi daqui para cá, por exemplo. Tá? Aí eu vou usar o PCA aqui, certo? Quando eu faço o PCA, ó, eu tenho dois autovalores, D, ó, tá? Esse D aqui, ó. Esse autovalor aqui, ele é só devido ao ruído. Não era para ter esse autovalor, era para estar todo mundo aqui já nessa retinha. Se eu usasse, ó, no lugar do X, eu vou botar o XD, ó, ó. Eu vou botar isso aqui, ó. Se eu usasse o do XD, ó, vou botar o X2, quer dizer, o X2 é o que não tem ruído, ó. Ele não, só tem um alto valor, entendeu? Ó. Se não tivesse ruído, eles já estariam todos nessa reta. Tá? Isso aqui já era para ser, digamos assim, unidimensional. Tá? Então, ele só tem um alto valor. Eu não precisaria descartar nada. Então, esse alto valor aqui tem, no caso ruidoso, ele foi o ruído que criou esse alto valor. A gente chama isso de subespaço do ruído. Eu faço um PCA eliminando essa uma componente. Entendeu? Eliminando a componente e trago de volta. Ó, eu trago de volta. Ó. Q2 transposto Q2. Lembra? Ó, aqui a transformação inversa. Só que só eliminando um componente. Aí o que é que deu preto? Ó. Deu preto de volta. Ou seja, em resumo, o que eu tenho o vermelho seria o ideal, que eu gostaria de ter esses dados. O azul é o que eu recebo, é o que eu capturo. E o preto é o que eu consigo, é o azul em que eu eliminei o ruído. E aí o preto se aproxima mais do vermelho. Ó. Tá vendo aqui? Ó, o azul é o que eu recebi e o preto ele se aproxima mais do ruído, porque eu eliminei parte do vermelho. Tipo, eu eliminei parte do ruído. Eu tirei aqui os erros quadráticos médios, ó. Entre o sinal original, deu isso aqui, e o sinal com PCA é isso, ó. Então, esse erro quadrático médio entre o sinal aqui, ó, esse aqui, ó, 0,0172 é o erro médio, quadrático médio entre o azul e o vermelho. E o quadrático médio é a norma da diferença, a distância euclidiana, a mesma coisa, distância euclidiana entre esses dois vetores, tá? Certo? E esse outro aqui é entre esse de baixo aqui, ó, 0,009, é a distância entre o preto e o vermelho. Você vê que o preto, a distância euclidiana está menor. Né? Tá? Então, isso mostra que eu consegui eliminar parte do ruído só partindo do fato que eu sei que esses caras era para ser de dimensão 1 já era para estar nessa reta. Tá? Assim, para quem está entendendo bem, assim, o PCA você projeta num subespaço de menor dimensão, né? Você tem um subespaço maior, no caso aqui é um bidimensional, e eu projeto nessa reta. Uma reta é algo de uma dimensão. Tá? Então, o PCA, você está projetando um subespaço de dimensão menor. Né? E, nesse caso, eu sei que os sinais deveriam estar nesse subespaço de dimensão menor, nessa reta aí. Quando eu falo subespaço, imaginem uma reta. Né? Lógico que isso valeria para outras dimensões maiores, mas eu não vou explicar para não complicar muito. Ok, pessoal? Então é isso, um abraço.